crianças do 5º ano, como vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Infelizmente ainda não podemos estar na nossa escola, não é mesmo? Mas não é por causa disso que vamos deixar de estudar. Então, peguem lá o livro de ciências de vocês, tá bom? E vamos começar a nossa unidade 3, ok? Vamos ver da página de número 42 até a página de número 43. E nós vamos iniciar um novo assunto. Vamos começar a falar sobre os vegetais, tá bom? Então, me acompanhe. Então, galerinha, vocês conhecem algum desses vegetais que tem aqui? Olhem aí no livro de vocês. Vocês já ouviram falar dessas plantas aqui? Araucária, Vitória Régia, Ipê amarelo, Mandacaru. Vocês já ouviram falar deles? Vocês sabem de que regiões eles são predominantes? Bem, a Araucária, ela é encontrada predominantemente na região sul do Brasil, tá bom? Já a Vitória Régia eu tenho certeza que vocês conhecem, né? A gente vê ela onde? Lá no museu, não é? Ela é daqui da nossa região amazônica. Já o ipê amarelo, a gente encontra ele em diversas partes do Brasil. E o mandacaru a gente encontra na região nordeste do nosso país, tá bom? Esses aqui são alguns exemplos de quê? De plantas, de vegetais, tá bom? Então, o que a gente tem que saber sobre os vegetais, galerinha? Bem, os vegetais, eles são seres vivos, tá bom? Não esqueçam disso, eles são seres vivos assim como a gente, assim como os animais, tá bom? Eles também o quê? Eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e morrem, igual nós, seres humanos, tá bom? Todas as plantas, elas nascem, elas crescem, elas dão frutos e depois o quê? Elas morrem, tá bom? Além disso, elas podem viver aonde? No solo, na água, tá bom? Elas podem viver agarradas em troncos de algumas árvores, tá? E o equilíbrio da natureza está ligado à preservação do quê? Dessa flora, tá? Dessa vegetação. Mas o que é flora, professora? Bem, flora é um nome dado o quê? Às plantas, tá? O conjunto de plantas que caracteriza uma região local, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar em flora, lembrem o quê? Das plantas, tá bom? Da vegetação, tá? Então, essas plantas, elas têm algumas utilidades para a gente, para o nosso dia a dia. Quais são essas utilidades? Bem, o que a gente sabe? Um ambiente arborizado, ele torna-se o quê? Ele torna-se mais úmido. Pois o quê? Pois as plantas, elas liberam o quê? Água em forma do vapor durante a respiração, durante a transpiração delas. E isso deixa o quê? O clima mais agradável. Por exemplo, aqui na nossa região norte, vocês já perceberam que está o quê? Está muito quente, né? E a gente está sofrendo com o quê? Com o desmatamento. E toda vez que a gente desmata, que a gente retira as plantas, o clima ele fica o quê? Fica mais seco. Então, se a gente tiver mais vegetação, se a gente tiver mais árvores, o clima fica o quê? Fica mais agradável, fica mais úmido, tá bom? Além disso, as árvores elas produzem o quê? Oxigênio, e isso purifica o ar que nós respiramos, tá bom? E o que mais pode acontecer? A nossa alimentação ela depende dos vegetais em muitas vezes, né? A gente não come batata, a gente não come cenoura, a gente não come alface. Tudo isso é o quê? São vegetais, tá bom? Muitos medicamentos também são produzidos a partir das plantas, tá? Por exemplo, quem aqui já não foi lá no Ver-o-Peso e comprou alguma erva para fazer algum remédio? Geralmente a mãe da gente faz isso, não é mesmo? Então, as plantas também são muito importantes para o quê? Para a produção de medicamentos, ok? As plantas ainda elas são utilizadas o quê? Para embelezar os ambientes, né? Na nossa casa, por exemplo, a gente sempre gosta de colocar o quê? Colocar umas plantas no pátio, no quintal, não é? Então, as plantas também são usadas o quê? Para ornamentação, e a gente chama isso de plantas ornamentais, ok? Então, as plantas têm diversas finalidades no nosso dia a dia, para a nossa saúde. Então, a gente tem que preservar para poder o quê? As gerações futuras terem um clima, o quê? Agradável, tá bom? Então, crianças, onde mais a gente pode utilizar os vegetais? Nas indústrias, né? Por exemplo, quem aqui na sua casa não tem um móvel feito de madeira? Por exemplo, uma mesa, um armário, uma cama. Isso é feito de quê? De árvores, né? Que são feitas de madeira. Por exemplo, a borracha. Vocês sabem de onde a borracha vem? A borracha ela vem de uma árvore chamada seringueira, tá bom? A seringueira é essa aqui, olha. Da seringueira a gente retira o quê? A gente retira o látex, tá? E esse látex ele é usado para fazer o quê? Borracha, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Quem aí usa algodão no seu dia a dia? Olha aqui, isso aqui é uma árvore de algodão. O algodão ele tem diversas utilidades para a gente, né? Uma delas é o quê?
fazer a roupa que a gente usa, não é mesmo? Então, na indústria nós podemos usar diversos tipos de vegetais, tá? Mas a gente tem que ter algumas medidas para poder preservar esses vegetais. O que a gente pode fazer, galerinha? A gente pode fazer uma extração de árvores de forma coordenada e responsável, tá? A gente não pode desmatar desenfreadamente, senão no futuro a gente não vai ter, né? Então a gente tem que fazer isso de forma responsável, não é mesmo? E o que mais a gente pode fazer? A gente pode replantar. Derrubou, desmatou, a gente faz o quê? A gente faz o replantio, que é o quê? Colocar árvores novas no lugar, né? Que é para gerações futuras terem o quê? Terem uma floresta, terem um clima agradável para poder viver, tá bom? Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido. É um assunto bem fácil e esse é só o começo dele, tá bom? Então, galerinha, essa foi a nossa primeira videoaula, tá bom? A nossa primeira aula de conteúdo. Não esqueçam de fazer um exercício que eu vou deixar aí no anexo dessa aula, tá bom? Muito importante que vocês façam essa listinha de exercícios. Vocês têm que fazer ela e me entregar ela daqui a 2 semanas, tá bom? Vocês vão ter 2 semanas para realizar ela. E ela faz parte da avaliação de vocês, tá bom? Então, não deixem de fazer ela, que é muito importante, tá? Vai ter os assuntos que nós acabamos de ver, bem facinho de fazer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima, tá bom? Beijos, tchau!